comunicação é um dos principais motivos, aliás, é o principal motivo que faz os casais se divorciarem. Então, se alguém me perguntasse por onde eu começo verificando aonde está o erro aqui no meu casamento, eu ia falar, verifica a comunicação. Porque sem a comunicação não tem sexo, não tem desejo, não tem admiração, não tem carinho, não tem finanças, não tem progresso no casal. Muito pelo contrário, só acontece o afastamento. Fala galera, vamos lá, começando a comunicação. Meu nome é Júnior Arsênio, casado há 13 anos com a Jéssica. E no tema de hoje a gente vai falar um assunto muito importante, que é a comunicação. Vamos passar aqui para vocês alguns dos diversos erros que muito casal comete na relação. Vamos também dar aqui algumas dicas, né, de como melhorar a comunicação no casamento de vocês. 5 erros que os casais cometem na comunicação. Então nós vamos falar de 5 erros que vocês cometem na comunicação e também vamos dar dicas para vocês melhorarem a comunicação. Depois vocês agradecem. Então já curte aí e compartilha antes que... Se inscreva no canal, porque tem gente assistindo e não se inscrevendo no canal. É isso aí. Se você se inscreve, ajuda o YouTube a entender que você tá gostando do nosso vídeo. Boa. E o vídeo de hoje não é um vídeo qualquer, é um vídeo mais aula. Então pega um papel, pega uma caneta para você anotar e não ser mais um vídeo aí que você tá assistindo por assistir. Para você de fato aplicar na sua vida e ter aí algum resultado, para depois você vir aqui contar pra gente. Legal. E a número 1, uma das coisas que as pessoas, não sei se negligenciam ou alguma coisa, que é aquela comunicação passivo-agressiva, que é aquela cara feia, é aquele sarcasmo, é aquelas indiretas que a pessoa dá e a outra pessoa às vezes nem sabe por que ela tá levando aquelas indiretas. Então, esse tipo de comunicação não é legal, que fica minando. O número 2 que a gente trouxe aqui é falar com raiva. Eu preciso trazer aqui, contextualizar um pouco que quando nós estamos com raiva, a nossa cabeça ela não oxigena. Então, já que ela não tá oxigenando bem, você vai falar coisas que você é mais consciente não falaria. Você pode até acabar falando coisas pro outro que depois você se arrepende. E aí vem o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha. Então, é muito importante que você escolha o momento ideal para você falar. No começo do nosso casamento, eu sempre falava muitas coisas na hora da raiva pro Júnior, depois eu acabava me arrependendo e tinha que dar o braço a torcer e pedir desculpa. Então, se você percebeu que você tá com raiva, que você não tá no seu melhor momento, respira, deixa a sua cabeça ali esfriar e depois você vai se comunicar com a pessoa. Isso aí. E a terceira é interromper ou invalidar o que o outro sente ou fala, né? Se ela vai me falar um problema que ela tá sentindo, alguma coisa contra, e eu falo, isso não foi nada, que lá, e não dá importância para aquilo e meio que joga para debaixo do tapete, entendeu? Ou quando a pessoa tá falando alguma coisa, você interrompe com uma coisa que não tem nada a ver. Isso é uma das coisas também bem perigosas, que você fica invalidando ali o sentimento e as mulheres sentem muito isso. Não dá importância, né? A gente tava batendo um papo um pouco antes de começar o vídeo e eu comentei com o Júnior que a primeira vez que eu fui namorar na minha adolescência eu comecei a chorar e aí esse ex-namorado falou que eu era uma manteiga derretida. E claro, era criança, né? Na época não liguei muito, depois passou, mas você vê, é uma coisa tão forte que eu lembrei hoje. Ele invalidou o seu sentimento. Ele invalidou o meu sentimento. Tá vendo? E isso quando a gente tá falando de um namoro, ok, o namoro foi feito pra acabar mesmo. Mas quando a gente fala de um casamento que não é feito pra acabar, que é feito pra durar pra sempre, imagina você ficar invalidando o tempo todo o sentimento do outro. E você falou da mulher, mas do homem pra mulher, mas tem muita mulher que faz isso também. Invalida o homem. Acha que o homem não chora, acha que o homem não sente, porque o homem tem que ser forte, e acaba falando algumas coisas que machucam. O homem não fala nada, guarda ali pra ele, porque o homem, eles são mais assim mesmo, eles guardam mais contidos, né? Guardam o sentimento, né, pra não mostrar fraqueza, mas na verdade ele levou aquilo pro coração, ele só não quer ali falar que machucou. Verdade. Então assim, toma cuidado, às vezes na relação pode ver que um homem tá quieto durante anos, né, ele se fechou ali. Por que será que ele se fechou? Alguma coisa aconteceu. É a comunicação, entre a comunicação. Então, alguma coisa aconteceu ali. Então,
É muito importante a gente falar muito dos homens invalidando as mulheres, o sentimento da mulher dele maltratar verbalmente, mas a mulher também faz isso. A quarta dica é quando você joga tudo de uma vez pro seu parceiro. Você sempre faz isso e não sei o quê, ou você nunca faz isso. A mulher fala isso pro cara, você nunca faz isso, não sei o que lá, você sempre faz isso. E aí isso começa a falar, caramba, a gente conversou, resolveu isso ontem. Eu já pedi pra você resolver isso várias vezes e você não faz. E às vezes já foi um assunto resolvido, tá? E aí você, mas você sempre faz isso. Mas eu não faço, a gente resolveu isso ontem, eu falei que não ia fazer mais. Não, você sempre faz isso. Uma coisa que acontecia muito no nosso casamento, agora acontece bem menos, eu sentar pra conversar com o Júnior e eu falo assim, você entendeu? Aí ele fala assim, entendi. Aí naquela semana ele faz tudo ok, só que daí passa um mês e ele volta a repetir aquele padrão, como por exemplo, entrar de sapato em casa. Eu não gosto muito porque a gente tem criança e tudo mais. Aí ele volta a fazer aquilo. O que eu percebi? Que eu ficar gritando, reclamando, só vai piorar as coisas. Então eu sento com ele, eu lembro ele daquela regra, eu lembro ele, mas sem ficar jogando na cara, sem ficar enchendo o saco. Então assim, há formas de falar. E muitas vezes a forma como você escolhe falar com a pessoa muda tudo. E aí tem agora a quinta e a última, não menos importante, que isso todo mundo vai se identificar aqui agora. É aquele silêncio punitivo. Aquela coisa que a pessoa faz uma coisinha errada ali, qual você não gostou, a pessoa fecha a cara. Mulher faz muito isso. E aí você, caramba, o que eu fiz agora? Você começa a puxar todo o histórico de um ano. Fala, o que eu fiz? Aí, o que você tem? Nada. E elas falam isso, nada. E ela fica em silêncio. Nossa, se você quer matar um cara, é você ficar quieta. E aí, engraçado que faz isso pensando que é a solução, porque você tá punindo o outro. Então, assim, eu vou te punir pelo que você fez e eu vou ficar calada. Só que, na verdade, você tá se prejudicando e prejudicando o outro. Por quê? Qual que é o problema aqui? Não é... Vocês não são um contra o outro. Vocês são um time. Então, qualquer coisa que você faça contra o outro, você tá fazendo contra você. E você não falar, você tá em silêncio. E como que você quer que o time funcione, que o jogo funcione, se você tá quieto ali? Como que a pessoa vai adivinhar o que você tá sentindo? Não é. Então, assim, fazendo um resumo aqui desses 5 erros, são 5 principais erros que tem de comunicação, rever aí no seu dia a dia e do seu marido, você marido com a sua esposa, quais desses pontos que vocês estão errando? Pra dar uma melhorada. Onde tem que melhorar? Às vezes um tá dando gelo e o outro tá sendo agressivo verbalmente. E aí vocês têm que sentar e alinhar e criar uma regra. Como que a gente faz para melhorar isso daqui? Vamos ter um sinal? Aqui em casa a gente faz muito negócio do sinal. Olha, quando você reclamar, a gente vai... Falar alguma coisa. Teve uma época que a gente fez na casa toda. A gente colocou até pros filhos. Não podia falar não. Não podia falar não. Porque o não soa muito como negativo, então a gente tinha que usar outras palavras. E aí a gente ia pontuando numa lousa. E quem falasse menos não ganhava um prêmio. Então, isso é uma dica do que vocês podem fazer. E também tem o elástico. Você pode colocar o elástico no braço toda vez que você for agressivo com a pessoa. Ou silêncio, né? Ficar em silêncio e você vai olhar aquele elástico e você vai lembrar que foi uma promessa que você fez pra você mesmo. É importante vocês entenderem como que funciona o cérebro de vocês na hora que vocês forem se comunicar. Quando você senta para ter uma conversa difícil com outra pessoa, ou então você está brigando e discutindo, o seu cérebro ele vai liberar muito cortisol. Com isso, você vai ficar mais estressado e você vai ligar um desses 2 botões. Ou você vai ligar o botão do ataque, ou então o botão da fuga. E o que acontece na maioria das vezes? Os 2 ficam se atacando, que é onde vem aquela gritaria, onde nenhum escuta o outro, né? Você tá gritando de um lado, seu parceiro do outro, e aí um tá impondo regras ali e na verdade ninguém tá escutando nada. Ou então os 2 se fecham, se calam e fica cada um no canto dando o famoso gelo. Também pode acontecer de um atacar e o outro ficar quieto. Então, assim, nós temos essas 3 opções.
Nessa hora, é importante que vocês escolham um momento para vocês conversarem onde os dois estejam calmos. Então, é simplesmente marcar uma reunião, uma conversa. Se você está trabalhando numa empresa e você precisa conversar com o seu chefe, você não vai chegar a qualquer momento do dia e falar, chefe, preciso falar desse assunto que é importante. Você vai marcar com ele numa sala, um horário. Então, ele já vai preparado para aquilo e você também. Tem um exemplo que você dá você fala pra gente não sentar de frente quando a gente vai conversar algo muito importante. O seu cérebro entende quando você tá de frente com outra pessoa e você libera esse cortisol que você falou agora há pouco, ou luta, ou ataque, ou defesa. Né? É automaticamente do cérebro, o cérebro primitivo que fala, né? Exatamente. Então, quando você vai discutir com uma pessoa sobre um relacionamento, sempre um ao lado do outro, sempre respirando para oxigenar o cérebro, para você lembrar de todas essas coisas que a gente falou agora há pouco. Exatamente. Então, assim, sempre o ideal é que vocês conversem assim, um do lado do outro, ou na mesa, né? Se vocês forem conversar sobre finanças, por exemplo, que é um assunto delicado, e inclusive o número 1, causas de divórcio, e aí eu falo, por quê? Não tem a comunicação correta. Se vocês estão brigando por conta de finanças, não tá tendo a comunicação correta. É normal ficar mais acalorado, principalmente quando tá delicado o assunto, mas não é normal vocês brigarem e saírem discutindo. Vocês são adultos, vocês têm que resolver juntos, porque aquele problema foi criado pelos dois juntos, né? A gente frisa muito, eu e o Júnior, que é 50-50 tudo. Todos os erros que acontecem no relacionamento é parte dos dois. Então, vocês dois têm que resolver juntos. Então, sentar assim, um do lado do outro e respirar, que é o que o Júnior acabou de falar. Respira sempre, fala pro seu parceiro respirar, que vocês vão ver que isso daqui já vai melhorar, assim, 80% da comunicação de vocês. Vai ter. E agora a gente vai começar aqui a dar algumas dicas, além dessa, para vocês melhorarem a comunicação de vocês. Então, agora é o momento de pegar o papel e a caneta e anotar. Agora que você já tá com a caneta aí, a gente vai começar ali as dicas aí para eles anotarem tudo. E a número 1 é? A número 1 é a escuta ativa. O que é escuta ativa? Olho no olho, escutar mesmo. Assim, a gente tem até uma regrinha às vezes, você já propôs, né, para aquele pessoal. Pega lá seu celular, coloca lá 10, 20, 30 minutos e deixa a pessoa falar. E você não fala nada. Olhando no olho, escutando de verdade. Desliga a televisão, desliga seu celular e a pessoa vai falar. E essa é a escuta ativa. E você não vai invalidar o sentimento dela, por mais que no meio dessa conversa ela fale uma coisa muito simples ou que para você pareça nada, né? Ou um absurdo, né? Não invalide. Respeite aquilo, que se ela tá falando aquilo, colocando aquilo na mesa, tem um certo grau de importância. Então, eu acho que a escutativa é o primeiro ali para começar qualquer conversa. Eu falo que é tirar o seu óculos e colocar o óculos da pessoa. Você precisa entender que você teve uma criação e o seu cônjuge teve outra criação. Então, são duas pessoas vindo de famílias diferentes, morando juntos. Então, às vezes, vocês vão olhar o mesmo bairro com uma visão totalmente diferente. Eu falo por mim, pelo Júnior. Nós crescemos no mesmo bairro e teve uma época que ele falou assim, eu amo esse bairro, eu gosto muito desse bairro. E eu falava, eu não gosto desse bairro, eu quero ir embora daqui. Então, por quê? Eu tive um histórico não muito bom naquele bairro e ele teve um outro tipo de histórico. Então, são visões diferentes e onde duas pessoas se juntou para ficar juntas e uma visão do mesmo lugar. Então, é importante você ter essa escutativa do outro. Puxando aqui já para o segundo ponto, que é a comunicação não violenta, é você falar direito com a pessoa. O mínimo, né? Ter a educação, respira para falar. Fala em um tom mais ameno, não xinga, não fala, ai, você é muito chata, né? Tá com vontade de chamar a mulher de chata, vai respirar, vai parecer, porque depois que falou já era, a palavra não volta, não tem como voltar. E ali muitas vezes você pede desculpa pro outro, mas vai acumulando vários sentimentos ruins, vai ficando aquela mágoa, né? Então, imagina, toda semana você fala alguma coisinha, uma semana chata, uma semana você critica seu marido, aí na outra semana você fala que ele
ai, é preguiçoso, um exemplo, tá? E ali vai juntando um potinho de tudo que você falou, chega uma hora que a pessoa explode. Aí você fala assim, o que aconteceu? A gente tava tão bem? Não, não tava. Tava há muito tempo tendo a comunicação violenta entre vocês. Então, criem regras. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem regras até com as crianças, que tem algumas palavras aqui na casa que é proibido. Então, tem algumas palavras que o Júnior vê as crianças falando, ele fala, não fala essa palavra aqui, eu não admito. E vale também para o casamento. Então, olha, você falou desse jeito comigo, isso daqui eu não quero mais, né? Risca aí do seu vocabulário. E aproveitando já, vou dar já a dica número 3, que é evitar acusar. Acusar o outro por qualquer motivo. E aí sempre começa uma conversa tipo assim, eu me sinto assim quando você faz isso, eu me sinto assado quando você fala isso. E aí você acaba, você não desvalida que fala a opinião da pessoa e você fala do seu sentimento ali, do que você está sentindo com aquela situação. Então não acusar a pessoa por qualquer coisa, às vezes a pessoa não teve a intenção. Então, antes de acusar, você tenta escutá-la para ver qual foi a real intenção daquela discussão, ou daquele comentário, ou de qualquer situação. E falar como você se sente. Antes de acusar. Isso. Porque a maioria das brigas, quando acontece, é um acusando o outro. Sim. Vocês lembram que a gente falou da fuga e do ataque? Sim. Geralmente, quando vocês estão brigando, gritando, é o ataque que está acontecendo. E no ataque acontece o quê? Você não fala como você se sente. Você acusa o outro, você ataca o outro. Então, você é uma pessoa ruim, você me faz mal, você é um lixo. Então, ali você tá atacando. E o que o Júnior tá falando aqui é você falar como você se sente. Eu fico triste quando você me trata assim. Olha, até o tom muda, né? Muda, porque não tá sendo um tom de ataque. Tá sendo um tom de olha o que eu tô sentindo. Isso serve até para comunicação com os filhos também. Faz total diferença. Sim. Legal. Agora, trazendo aqui uma outra questão que é muito importante sobre a linguagem corporal. E esse daqui é um tópico que, se eu fosse vocês, eu anotaria não só para o casamento, mas para a vida como um todo. 80% da nossa comunicação não é a fala. É o corpo, é como a gente se veste, é como a gente se porta, é como a gente senta, é como a gente olha o outro. Então, vamos lá. Lembra, eu quero que você faça um exercício. Lembra quando você era jovem, que você começou a paquerar, a primeira vez que você encontrou seu marido, você encontrou sua esposa? Qual que foi a primeira comunicação de vocês? Foi pelo olhar. Então, tem aquele olhar diferente, onde os dois sabem que aquele olhar foi diferente. E a comunicação corporal, ela é importantíssima para a comunicação de vocês. Então, é como que você tá perto do outro, como que você senta, como que você abraça, como que você olha, a cara que você faz. Às vezes você pode não falar nada, mas você tá de cara feia, você tá emburrada, a pessoa vai sentir. Ai, o que você tem? Nada. Não é nada. Seu corpo tá falando 80% do que você tá sentindo já. Só basta agora você abrir a boca. Só falar. É verdade. Então, assim, 80% sabendo disso, tendo essa informação, você começa a vigiar constantemente qual que é a linguagem corporal sua na vida. Não só para o seu cônjuge, porque às vezes homem, eu falo um pouco para os homens agora, ela fala que tá com ciúmes de você porque você tá de gracinha com alguma menina, e você fala, não, é besteira da sua cabeça, mas você tá invalidando ela. E além disso, a sua linguagem corporal pode estar falando outra coisa. Você pode estar sorrindo, você pode estar de gracinha, que inclusive homem casado nem deve sorrir para outra mulher. Não deve, tem que ser mais fechado mesmo. Por quê? A mulher, ela entende que o sorriso é um tipo de paquera. Então, se eu tô na academia, eu até fiquei incomodada outro dia e eu cheguei e falei pro Júnior, de um professor na academia, o jeito que ele veio me cumprimentar, o jeito que ele sorriu e tal, tudo, eu não gostei. E aí eu já dei uma cortada nele, porque a gente sabe, nós não somos bobos. Ai, que não, eu não sabia. Eu sabia sim. O jeito que a pessoa te olha, você já sabe. Então, tomem bastante cuidado com isso. Tanto da linguagem corporal das pessoas que você deixa entrar pra você, porque às vezes o outro faz de fora e você corresponde, quanto a sua
a sua linguagem corporal com o seu cônjuge e também com as pessoas de fora. Às vezes a menina tá dando em cima, mas como que você se portou? Você riu Como de que volta? você riu de volta? Você deu brecha para aquilo? Qual que foi a sua comunicação ali não verbal? Ixi. Então, toma cuidado com isso. Ixi, tem um monte de gente brigando já, hein? Essa foi. E aí, agora a última dica dessa aqui, e é bem legal, que é saber a hora de calar e saber a hora de falar. Porque se acontece uma coisa e você fala ali o que vem na sua cabeça, aquela coisa que o córtex nem deu tempo de te proteger, você fala alguma besteira, ou você acaba magoando ela ou magoando ele. Então você tem que saber a hora de falar. Segura ali, respira, aí depois tem que saber a hora de falar. Nunca guardar pra você, e aí você vai chegar e falar, ó, lembra aquela hora, sabe? E aí acontece. E aí resolve tudo. Importante isso, saber a hora de calar, principalmente na hora que você estiver com raiva, estiver com mágoas, né, tiver a flor da pele. Numa mesa de amigos, na família, qualquer coisa, às vezes um fala uma coisinha ali que você não invalida ali na hora, não, só deixa respira. pra conversar em casa. Respira, tá tudo bem, já falou, né, aquela coisa que você falou, já falou, não volta mais do que ela falou, tá tudo bem. E ali você tenta corrigir, fala, ó, não vamos falar mais isso, tal, mas se na hora ali da mesa ou no elevador ou qualquer lugar você já retruca, aí começou a briga, um tá de frente com o outro, aí vai tudo isso que a gente explicou por água abaixo. E é importante falar aqui, Ju, que vai acontecer. Sim, toda Vai hora. acontecer. Não tem como vocês ficarem anos, igual eu e o Júnior estamos há 13 anos juntos, e não acontecer de um ou outro fazer alguma coisa que o outro não goste. Sim. Né? Que o outro não goste. Não tem como. Eu e o Júnior, de vira e mexe, tem alguma coisa quando a gente tá em grupos que um ou outro fala, mas hoje a gente já tem maturidade emocional para esperar chegar em casa e falar assim, olha, vamos deixar essa parte da nossa vida reservada? Presta atenção nisso. Vocês têm que saber se comunicar nos momentos fervorosos. Nos momentos, você tem que saber o momento ideal para fazer isso. E geralmente, mulher não quer esperar. A mulher, ela quer conversar na hora, ela quer resolver na hora, ela quer discutir, ela quer brigar. E não é a melhor opção. Então, assim, mulher, aprenda a ficar calada nesses momentos, tá? Vai tomar um banho gelado, refresca a cabeça, no outro dia você conversa. Vocês casais que bebem, tem uma parte da Bíblia que fala da embriaguez. Tem um monte de parte, né? A gente não é contra, que não estamos aqui pra cagar regra pra ninguém, mas vigia, tenta ser mais social, viu que tá ficando demais, pausa, inclusive a bebida a gente vai trazer essa consciência que a bebida é um dos fatores que faz as pessoas se separarem. Muito casamento acaba por conta da bebida, por conta de droga, de joguinho. Inclusive, a gente pode fazer até um vídeo só sobre isso. Se vocês têm algum caso assim, deixa aqui pra gente comentar. E pra você que já tá com casamento assim, que não tem mais jeito, como que faz nesse caso? Porque muitas das vezes, tudo que a gente falou aqui, você já ultrapassou esse ponto, já tá dando gelo há muito tempo, ou então um tenta conversar, o outro não quer, quando começa a conversar dá briga. O que você deve fazer nesse caso? Você precisa de uma intervenção de alguém. Só que não pode ser amiga, não pode ser vizinha, não pode ser pai e mãe. Por quê? Essas pessoas, eles vão tomar um lado. E muitas vezes eles não têm a preparação adequada ali para o que vocês estão passando. Vai acabar dando conselho errado, onde você acaba fazendo ainda mais loucuras em cima daquilo. Então teve uma vez até que eu conversei com uma amiga minha, que ela estava passando por uma crise no casamento, que ela foi conversar com uma outra amiga e a amiga falou para ela se separar. Então, assim, olha só que loucura. Como é você colocar o seu casamento em risco quando você pede aconselhamento para qualquer pessoa que não está ali para ajudar? Pensando nisso, eu e o Júnior, para você que ficou aqui até o final, a gente preparou aqui uma ficha para você preencher embaixo, caso essa seja a sua situação, tá? Tá à beira do divórcio, essa ficha é para você. Por quê? Você vai ganhar um e-book ao preencher essa ficha. E você vai ganhar também um diagnóstico de 40 minutos comigo e com o Júnior gratuito, onde a gente vai ali mostrar para você quais são os principais erros que tá tendo no seu casamento,
o porquê que vocês chegaram no ponto que chegou e qual que é o caminho que você tem que ir aí para melhorar e para salvar o casamento de vocês. É só você preencher a ficha aqui embaixo que a gente vai receber, vamos analisar, ver se de fato seu casamento está à beira aí, né, do abismo, podemos falar assim? Pode falar sim. E se sua parceira ou seu parceiro não quiser fazer parte, você pode fazer parte sozinho, porque ali a gente vai tentar entender um pouco o que está acontecendo e tentar dar a melhor dica ali para tentar trazer o parceiro de volta para a conversa. É isso aí. Então, cai pra dentro dessa ficha, se esse for o seu caso, claro, né? Ai, Jéssica, meu casamento tá bom, não é o seu caso. O casamento tá muito ruim, não tem mais nem conversa, é o seu caso. E vamos estar aqui disponível para ajudar vocês. Até logo. Tchau, tchau.